Meus prezados irmãos, continuemos com a nossa análise de Romanos capítulo 2. Nós vimos no último vídeo, quando nós tratamos de analisar o versículo 1, onde Paulo afirma para os judeus da igreja de Roma o seguinte: olha, vocês são indesculpáveis porque quando vocês julgam os outros, vocês estão condenando a si mesmos porque vocês praticam as mesmas coisas. Ou seja, pecado. Pecado. Eu posso não cometer os mesmos pecados que eu percebo no meu irmão, mas eu também cometo outros pecados. Então eu sou tão culpado quanto eles. É nesse aspecto, no aspecto humano que Paulo está colocando as coisas. É no nível humano aqui que ele está colocando as coisas. Certo? Aí no verso 2 ele diz o seguinte, olha: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Aí a gente pode resumir que tais coisas, aquela lista de pecados a qual me referi no último vídeo, Romanos 1, 29 a 31, essa lista de pecados. Mas eu peco de outros modos. Então é contra o pecado, de um modo geral, que Deus julgará. Olha, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. O juízo de Deus é contra os que praticam o pecado. E a gente tem que entender isso. Paulo deixa muito claro isso aqui, gente. E ele faz questão de frisar isso primeiro, essa questão do juízo de Deus contra os que praticam pecados, para depois inserir o assunto da justificação pela fé. Porque eu só vou entender justificação verdadeiramente, justificação pela fé, se eu entender como é que se processa o juízo de Deus e contra quem. Para que você tenha um verdadeiro conceito de si mesmo. Para que você saiba quem você é. E para que, sabendo quem você tenha a noção do que foi que Cristo fez por você. Entendeu? Para que você saiba valorizar, dar importância àquilo que Cristo fez por você. E ele diz: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Pecados. Não adianta ficar aqui elegendo pecados mais graves que outros, não. Pecados. Não nos esqueçamos que a raça humana foi condenada por conta de um único pecado. E que pecado foi esse? Comer da árvore, comer do fruto de uma árvore que Deus havia proibido Adão e Eva não comer. Olha, não comam daquele fruto ali, só dele. Eu estou descomplicando a coisa para vocês. Vocês podem comer de tudo aqui. Tudo de vocês, mas só daquele fruto daquela árvore não comam. E aí o que aconteceu? Adão e Eva foram lá e comeram justamente do maldito fruto que Deus disse que não era para eles comerem. E por conta de comer um fruto, por conta de uma única ação, o juízo condenatório de Deus pesou sobre toda a raça fora condenada por conta de uma só ação. Agora imagine isso. Por conta da desobediência de Adão e Eva, a ação de comer de um fruto de uma árvore que Deus disse que não era para comer, nós fomos condenados à morte eterna. Agora imagine os nossos pecados. Imagine você cometendo pecados horríveis, crassos. Que tipo de condenação você não mereceria? E é por isso que Paulo está dizendo, olha, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas, pecados, não importa se é pecadinho, se é pecadão, se é um pecado conhecido ou não. Pecado é pecado. E não se esqueçam que Deus condenou toda a raça por conta de comer de um fruto, uma única vez. Pecado é pecado. E você que condena os que praticam tais coisas, o que é tais coisas? Pecados. Mas faz o mesmo que eles fazem, o quê? Pecado. É nesse aspecto que a gente tem que entender. É nesse aspecto que a gente tem que entender. É no princípio. Ou seja, houve transgressão. Os ímpios transgridem de um modo, mas os judeus também transgrediam de outros modos.
E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Olha, Deus não desculpa o pecado. Não foi isso que ele diz lá em Êxodo, capítulo 34? Foi isso que ele disse. Logo depois de se manifestar, ou manifestaram parte de sua glória para Moisés. A gente lê isso em Êxodo, capítulo 34. Abra lá comigo. Êxodo 34, versículos 6 e 7, diz assim: o Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado. E visite a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Meu Deus do céu, que texto esse, hein? Que texto esse? O Senhor proclamando o seguinte, é Cristo proclamando a respeito do Deus vivo, né? O Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado. Ele não inocenta o culpado, mas ele perdoa a iniquidade. Como é isso? Nós já tratamos disso aqui, né? Eu já fiz alguns vídeos tratando especificamente de explicar isso aqui. O Deus que perdoa pecados e o Deus que não perdoa pecados. Como entender isso? Como entender isso? Verso 3 de Romanos 2 diz: e você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Paulo coloca as coisas em panos limpos aqui, né? Em pratos limpos. Você fica condenando o outro lá, os pecados dos outros, se esquecendo que você também comete pecados. Você acha que Deus vai condená-los porque são outros? Eles não são da mesma religião que você? Eles não pertencem à mesma denominação que você? Mas Deus vai desculpar você porque você faz parte da igreja de Deus? Mesmo praticando, em princípio, as mesmas coisas que eles praticam? Sim, porque você pode não transgredir do jeito deles. Ou seja, você pode guardar o sábado, mas porque eles não guardam o sábado, eles serão condenados. Mas você que guarda o sábado, mas comete outros tipos de pecado, você não será, você será desculpado. Você acha que o juiz de Deus, ele faz esse tipo de distinção? Porque você pertence a uma denominação, Deus vai olhar com olhos benéficos para você, de misericórdia, mas com relação aos outros, não. Vocês estão entendendo o espírito da coisa? É óbvio que eu estou trazendo para os nossos dias isso aqui. Porque se eu não fizer isso, essa atualização da palavra de Deus, comprometido com o verdadeiro sentido daquilo que está dito aqui, não adianta nada. A gente vai passar por esse texto aqui e vai ficar por isso mesmo. Mas Paulo está fazendo, veja bem, Paulo está fazendo aqui com que os judeus cristãos da igreja de Roma enxerguem-se a si mesmos do ponto de vista humano como eles, na verdade, são. Falhos, pecadores, frágeis, limitados, imperfeitos, em muitos aspectos impuros, com más intenções também, maus pensamentos também. Nesse aspecto, no aspecto humano, horizontal, experiencial, prático da vida, eles são iguais àqueles que eles estavam condenando. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. E aí, para encerrar esse vídeo, aqui no verso 4, Paulo diz assim: ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Rapidamente eu quero explicar uma coisa aqui em relação a esse versículo.
A bondade de Deus é que leva você ao arrependimento. Não é outra coisa. Eu tenho que ter a consciência de que a bondade de Deus, a misericórdia de Deus é que me leva, é que me conduz ao arrependimento. E aí eu me lembro, com tristeza, daquele enfoque dado dentro da Igreja Adventista no seguinte sentido. Nós temos que pregar a lei de Deus para o povo. Nós temos que dar ênfase à lei, à obediência à lei. Nós precisamos mostrar a lei, mostrar o que significa a lei. Nós precisamos pregar a lei, porque se a gente não pregar a lei, não haverá santificação, não haverá reavivamento e reforma. É chicote no povo. Até a pessoa que me levou para a Igreja Adventista, ele gostava de dizer o seguinte: olha, Paulo, eu gosto mais de pregações no chicote. Eu não gosto desse negócio de amor, de graça, né? E aí existe um movimento por parte da alta cúpula da igreja aqui no Brasil, vou falar do Brasil, que é onde a gente está, procurando fazer com que esse modo tradicional de enxergar as coisas, né, seja reenfatizado de novo. Olha, nós precisamos pregar mais a lei. Nós não podemos dar ênfase à graça, ao evangelho não, porque dar ênfase à graça e ao evangelho conduz a um relaxamento moral. Nós precisamos enfiar o chicote no povo. É lei, 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 lei. Nós precisamos mostrar para o povo que eles precisam obedecer, 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 obedecer. Gente, é claro que a gente entende que a gente precisa obedecer. Mas aquilo que me conduz a um verdadeiro arrependimento, que por sua vez me conduzirá a um reavivamento no meu interior e a uma reforma exterior na minha vida prática do cotidiano, não é pregação de lei, 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 chicote, 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 não. Isso é em casos específicos, o chicote em casos específicos. Mas eu tenho que entender o seguinte, que o que me leva verdadeiramente a me arrepender dos meus pecados e buscar reavivamento e reforma é a bondade e a misericórdia de Deus. Eu sou tão ruim, tão mal, Paulo, eu sou tão ruim, tão mal, tão chechelento, tão Zé Ruela, tão Zé Mané, tão pequeno, tão pobre, tão miserável, tão medíocre, que eu não entendo por que Jesus morreu por mim, eu não sei por que Cristo morreu por mim, por que Cristo santo, puro, morreu por mim. Eu que cometo os mesmos pecados que eu condeno nos outros, eu cometo, em princípio. Eu posso até não cometer os mesmos atos, as mesmas ações, mas eu cometo outras ações que em princípio são pecados, então eu estou transgredindo do mesmo modo que eles. Paulo está tentando fazer os judeus cristãos entenderem isso, irmãos, do ponto de vista horizontal, experiencial. Nós não somos diferentes daquele a quem nós condenamos. Paulo está dizendo o seguinte, olha, passem a prestar atenção na bondade, na misericórdia de Deus, entendendo que é a bondade e a misericórdia de Deus que nos conduz ao arrependimento. O que é o arrependimento, senão a tristeza pelo pecado, e não pelas consequências do pecado, é diferente. Remorso é tristeza pelas consequências do pecado que você cometeu, que você vai sofrer. Agora, arrependimento é a tristeza pelo pecado em si. Você precisa odiar o pecado em si. Paulo está trabalhando essa questão de um modo muito incisivo, muito claro, muito contundente, muito rigoroso para o povo judeu da igreja de Roma. Por que isso? Por que ele começa com o povo judeu? Porque o povo judeu tinha aquela mentalidade de superior. Nós somos melhores do que os outros. Meu Deus do céu, gente. A igreja adventista se comporta, é óbvio, dentro dos limites, né? Dentro das proporções, a igreja adventista se comporta do mesmo modo. A igreja adventista se comporta do mesmíssimo modo. Nós somos a igreja de Deus e todo mundo é Babilônia. Nós temos a verdade, Deus abençoou a nós. Se todos quiserem ser salvos, eles têm que sair de onde eles estão e vir para cá, para pertencer à igreja adventista. Se não guardarem o sábado, não serão selados. Se não forem selados, não serão salvos.
tem que vir para cá, nós somos melhores, nós somos a igreja remanescente, nós somos a igreja de Deus nos últimos dias. Se esquecendo que os mormons também dizem a mesma coisa, não com relação a sábado, lógico. Né? Os testemunhos de Jeová também a mesma coisa. Toda seita vai dizer a mesma coisa. Não, Deus abençoou, foi nós. Deus elegeu, foi nós. É esse espírito que Paulo quer eliminar no povo judeu cristão da igreja de Roma. E no próximo vídeo a gente continua analisando a partir do versículo 5. Que Deus abençoe e te guarde, que Deus unja o seu entendimento, lhe dando sabedoria e entendimento para com a sua palavra. Em nome de Jesus.